No fim de uma dungeon aparentemente comum, Sung Surho encara seu maior desafio até agora, um caçador possuído pela espada amaldiçoada do monarca das presas, o inimigo de nome vermelho, que massacrou todo o esquadrão de ataque. Mesmo apenas rank E, Surho recusa fugir. Ele invoca seus Licãs das sombras, transforma eles em manoplas sombrias e parte para o combate corpo a corpo, usando a autoridade do monarca para controlar dezenas de armas ao mesmo tempo. No limite da vida, ele finalmente corta o braço do possuído, derrota a espada Rakan e ainda conquista uma nova habilidade devastadora, o Corte Tempestade. Em vez de transformar os caçadores mortos em sombras, Surho escolhe carregá-los para fora, provando que mesmo herdeiro do Monarca das Sombras, ele mantém um coração humano. Do outro lado, a notícia se espalha. Um simples Rank E salvou todos dentro de uma dungeon de Rank D. Agora guildas começam a anotar o nome de Sung Surho, enquanto sombras, presas e deuses observam seu próximo passo. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes e hoje trago para vocês o episódio 38 de Solo Leveling terceira temporada. E para quem é membro do canal, tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncio. Então não perde tempo, que é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto pro 38, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. Beru aparece e salva a vida do jovem mestre. Ele derrota todos os infectados, que se tornaram névoas flamejantes. Sung Surho estava inconsciente. Ele revivia algumas lembranças de quando era criança. O filho de Jinwo desenhava uma formiga humanoide, aquele era o Beru. Em seus desenhos de infância, Surho desenhava as sombras que são servos de seu pai, Igris, Feng e os outros. Porém, Beru com certeza era o seu favorito. Surho fica feliz quando vê Beru chegando naquele lugar. A formiga ficou emocionada ao ver que o jovem mestre estava o desenhando. Beru era como uma babá de Sung Surho. Voltando aos dias atuais, Surho acorda em um hospital. Seus ferimentos foram tratados, mas ele se perguntava onde estava aquela formiga. Surho conversava com seu tio no telefone. Seu tio estava muito preocupado. Ele pergunta se Surho estava muito ferido e o mundo está caótico. E por isso ele queria contratar alguns guarda-costas despertados para protegê-lo. Porém, Surho fala para seu tio que ele estava bem. Quando ele abriu os olhos, 2 dias já haviam se passado. Os jornais falavam sobre o incidente na Universidade de Artes da Coreia. Isso causou um alvoroço pelo país nos últimos dias. Devido a numerosas casualidades, este incidente se tornou um assunto polêmico de muitas maneiras. A descoberta das névoas flamejantes, monstros que infectam até mesmo caçadores e transformam eles em monstros. A Associação de Caçadores demorou para responder ao incidente, mesmo tendo acontecido no meio da cidade. E quando os caçadores chegaram, o mistério permanecia. Todos os névoas flamejantes da universidade foram mortos por algo desconhecido. Vemos os névoas partidos ao meio, e no chão vários cortes feitos por garras. Aquilo foi obra de Beru, porém as testemunhas diziam que os monstros explodiram na sua frente. Isso acontece porque nenhum deles eram capazes de enxergar a velocidade do Beru. Surho ainda estava no hospital. Ele observava sua janela de status. Como ele esperava, o seu despertar não foi um sonho. Ele estava surpreso por ser um despertado que pode subir de nível. Sung Surho já estava no nível 5. Surho dizia: achei que tinha sido cortado por um névoa flamejante de rank C. Como sobrevivia àquilo? De repente a formiga das sombras reaparece e diz: isso foi porque eu, Beru, me livrei daqueles lixos. Sung Surho estava surpreso. Uma sombra sai debaixo de sua cama. Beru não estava em sua forma completa. Porém, emocionado, ele dizia: há quanto tempo, jovem monarca? Jovem monarca, quando foi que você cresceu tanto? Não consigo evitar de ficar cheio de emoções. Os olhos de Beru lacrimejavam. E assustado, Surho acaba se lembrando de tudo o que aconteceu em sua infância. Suas brincadeiras com Beru, o seu melhor amigo. Como se estivesse juntando peças espalhadas, suas memórias voltaram em uma enxurrada. Surho conhece essa formiga. Quando era criança, ele era uma das criaturas sombrias que brincava com ele. Surho se pergunta por que se esqueceu dele, e Beru então dizia: eu atravessei dimensões para encontrar o jovem monarca. Surho estava surpreso. Ele se pergunta por que vivia com aquelas criaturas sombrias quando ele era uma criança. Ele estava curioso sobre várias coisas. Surho então dizia: antes de qualquer coisa, pelo que me lembro, acho que você não era tão pequeno. Beru fala que esse foi o efeito colateral por ter consumido muita mana para atravessar muitas dimensões. Normalmente ele seria ousado e ameaçador. Surho revela que a janela do sistema diz que Beru é de grau cabo nível 1. A formiga das sombras fica furiosa e diz: e pensar que iriam tratar esse Beru de nível marechal como um cabo, maldito sistema. Surho se levanta e ele entende que ficou bem melhor porque foi curado pelo Beru. A formiga diz que apesar de não parecer, ele era um curandeiro habilidoso. Meu objetivo para vir
aqui era liberar o seu selo, mas não esperava que você retirasse ele sozinho. Eu, Beru, estou impressionado. Suho não entende muito bem. Ele pergunta se esse selo era relacionado ao sonho que ele teve no passado, onde enfrentou o Beru e as outras sombras. Beru então responde: você pode achar que foi um sonho, mas na verdade são todas as coisas que você experienciou. Você está muito mais forte do que quando lutou contra mim. Mesmo que o grande monarca das sombras, Sun Jinwoo, tenha selado os poderes junto com suas memórias, desejando que você tivesse uma vida normal, Suho, ao saber disso, fica surpreso. Ele estava nervoso e, segurando Beru, perguntava: meu pai? Como eu pensei, você era relacionado ao meu pai que foi embora de casa. Beru responde que ele não foi embora de casa, ele foi para o espaço exterior. E Suho pergunta o que o espaço exterior significa, e Beru então explica. Para simplificar, o grande monarca das sombras, Sun Jinwoo, partiu para o espaço exterior e está em uma guerra contra invasores que estão tentando dominar este mundo. Suho pergunta se seu pai está protegendo o mundo, e Beru responde que sim, ele protege o mundo da ameaça dos Itarin, os deuses do espaço exterior. Os Itarin estão enviando seus apóstolos e invadindo este mundo. Em meu caminho para encontrar o jovem monarca, eu, Beru, também destruí incontáveis inimigos. O fato de que os portais e monstros estão aparecendo na Terra deve ser influência dessa guerra também. Sung Suho pergunta se sua mãe, a Tia Rain, estava junto de seu pai, porém Beru responde que não. Suho fala que ela desapareceu no mesmo dia que o seu pai, e por isso ele acreditava que ambos estavam juntos. Ao perceber o que aconteceu, Beru fica extremamente preocupado. A senhorita Tia Rain estava desaparecida. Essa é uma informação que ele, ou Sun Jinwoo, não tinham como saber enquanto lutavam na guerra. Beru acredita que isso pode ter sido culpa dos Itarin. Os apóstolos dos Itarin que estão na Terra devem ter armado uma armadilha maligna. De repente, o tom de voz do jovem monarca muda. Ele dizia: é por causa daqueles malditos Itarin que meus pais não podem voltar. Beru pergunta se o jovem monarca deseja encontrá-los, e Sung Suho responde que sim. Ele fecha seu punho e vemos que o garoto tremia de raiva. Por culpa dos Itarin, ele ficou tantos anos afastado de seus pais. Suho esteve sozinho por anos. Beru fala que só tem um jeito deles conseguirem fazer isso. Sun Jinwoo não vai conseguir vir para a Terra por causa da guerra, mas o jovem monarca pode encontrar e resgatar a senhorita Rain depois de ficar mais forte. Vamos subir de nível. Beru invoca uma chave, igual aquelas que eram capazes de abrir uma dungeon do sistema, utilizado por Sun Jinwoo, porém essa era uma chave das sombras. Beru irá abrir um local onde Suho conseguirá subir de nível. Ele deve ficar mais forte. Nesse momento, uma missão do sistema chega para Suho. Esse é o teste da sombra. Você é o filho do monarca das sombras. No entanto, neste momento, seus talentos inatos foram completamente selados. Para poder suportar este grande poder, você deverá provar o seu valor. Entre na Dungeon das Sombras e prove ser digno. Suho pega a chave da Dungeon das Sombras. Ela pode ser ativada apenas na sombra de Sung Suho. Nesse momento, o garoto vai até uma parede, onde sua sombra estava sendo refletida. Ele então consegue utilizar a chave. Ela entra em sua sombra e abre um portal. Suho estava surpreso e Beru dizia: vá em frente, entre e pegue todo o poder que já deveria pertencer a você, jovem monarca. Suho ainda não conseguia acreditar. Espaço exterior, a guerra com os deuses ou o monarca das sombras não são nada além de besteira, mas ainda assim, se eu os encontrar novamente ou ficar mais forte, vou subir de nível o máximo que eu puder. Suho se prepara. Ele tem uma lembrança feliz com seus pais. Ele vai subir até o nível mais alto para poder reencontrá-los. O olhar de Suho estava sério e, observando aquilo, Beru tem uma lembrança. Ele estava ao lado de seu rei. Sun Jinwoo, sentado em um trono, dizia: Beru, vá para a terra e libere o selo de Suho. Beru entende. Ele deve libertar o selo do jovem monarca. Sung também revela que a invasão dos Itarin pode acabar se espalhando para a terra. Devolva os poderes e memórias seladas em Suho e proteja a terra. Para o resto, permito agir por conta própria, dependendo da situação. Beru, observando Suho, dizia em pensamentos: por conta própria, se ele está deixando o resto ao meu próprio julgamento, eu, Beru, devo permanecer ao lado do jovem monarca e observar o seu crescimento. Suho entra naquele portal. Ele então chega até um outro local e Beru dizia: esse lugar é a Terra dos Mortos, onde os vivos não podem colocar os pés dentro sem a permissão do mestre. Essa é a Dungeon das Sombras. Sung Suho finalmente é apresentado à Dungeon das Sombras, um lugar parecido com uma cidade abandonada ou pós-apocalíptica. Está gostando
gostando do vídeo? Então deixe o seu like. Sung Su-ho entra na Dungeon das Sombras. Beru dizia, essa é a Terra da Morte, onde nada entra sem a permissão do mestre, a Dungeon das Sombras. Su-ho observa uma cidade completamente destruída e abandonada. Parecia um mundo real após uma guerra ou catástrofe apocalíptica. Em pensamentos dele dizia, então essa é a Dungeon das Sombras. Parece mais uma cidade em ruínas do que uma dungeon, mas por alguma razão parece familiar para mim. De repente um aviso do sistema aparece. Essa era uma missão que dizia, sobreviva. Os habitantes da Dungeon das Sombras nunca aceitarão um fracote como mestre desta terra. Sobreviva pelo tempo determinado e prove seu valor. Sung Su-ho deveria sobreviver por 4 horas naquele lugar. Beru estava preocupado e pede para seu jovem mestre ficar em guarda imediatamente. A hora do sofrimento logo começará. Sung Su-ho pergunta que tipo de sofrimento seria esse e vemos que alguns monstros já o observavam em cima dos prédios. De repente, um desses inimigos ataca Su-ho pelas costas. O garoto sente a presença daquele ser e rapidamente se vira. Ele contra-ataca com um poderoso chute que acerta o inimigo. Su-ho diz que isso o pegou de surpresa. Aquele era um goblin patrulheiro. Beru então avisa, se tem um patrulheiro, significa que haverão mais goblins por perto. Su-ho avança rapidamente dizendo, então eu preciso lidar com ele antes que chame seus aliados. Beru gritava, jovem monarca, é verdade que os goblins são monstros fracos, mas não seja imprudente. Su-ho revela que o nome desse inimigo não tem cor. Isso significa que ele está no mesmo nível, ou inferior que o dele. O goblin segura um tipo de trombeta. Ele iria chamar por reforço, porém Su-ho atinge sua mão e rapidamente toma um machado de pedra do goblin. Impiedosamente, o filho de Sung Jin-woo acerta uma machadada na cabeça do inimigo, derrotando assim aquele goblin batedor. Su-ho diz que foi como ele imaginou. Os fortes possuem nomes coloridos. Beru entende o que o jovem monarca diz, porém de repente eles escutam o barulho. Aquele era o som de uma trombeta. Havia outro goblin batedor observando aquela batalha. Ele chama por reforços. Su-ho fica furioso. Ele não havia percebido o outro batedor. De repente, um grupo de goblins aparece naquele local. Eles eram liderados pelo goblin centurião. Su-ho pergunta se Beru irá ajudá-lo naquela batalha. Porém a formiga das sombras responde, nada me faria mais feliz do que ajudá-lo, mas devido eu estar longe do monarca, a minha mana não está reabastecida, então eu preciso preservar as minhas forças ao máximo possível, e se eu intervir nesta batalha, a experiência que você obterá será enormemente diminuída, pequeno jovem monarca. Su-ho então dizia, basicamente você está me dizendo que não será útil. A horda de goblins cercam Sung Su-ho, ele se prepara para a batalha e rapidamente avançam contra o jovem monarca. Su-ho tenta uma de suas habilidades, aquela era a autoridade do monarca. Enquanto os goblins saltam em sua direção, ele puxa o machado de pedra que estava cravado na cabeça do primeiro goblin. Su-ho então dispara o machado na direção dos inimigos. Sendo assim, ele consegue cortar a garganta de 3 goblins de uma só vez. Esse ataque foi feito utilizando o poder autoridade do monarca. Su-ho conseguia controlar o machado à distância enquanto lutava. Ele então diz, então foi essa a habilidade que apareceu na minha janela de status. Parece como se eu tivesse uma mão invisível agora. De repente, um dos goblins ataca. Aquela era uma flecha disparada à distância. Su-ho consegue segurar a flecha antes que ela atingisse o seu rosto. Ele observa que no alto haviam goblins arqueiros. Su-ho então utiliza a autoridade do monarca para disparar aquela flecha contra o inimigo. Ele dizia, pega isso de volta. A flecha disparada e atinge a cabeça do goblin. Beru estava surpreso. O jovem monarca conseguia se adaptar rapidamente aos seus novos poderes. Isso era impressionante. A infância do jovem monarca foi como o nascimento de um lendário herói dos mitos. Nessa época, ele era capaz de usar a autoridade do monarca que ele herdou do monarca das sombras ao seu bel prazer. No entanto, esse poder foi criado para destruir tudo, então ele só servia para ser um fardo neste mundo pacífico. Mas agora, como os apóstolos de Itarin estão invadindo a terra, o poder do jovem monarca começou a brilhar neste mundo. Vemos a horda de goblins avançando contra Su-ho. Com a autoridade do monarca, ele utiliza o machado de pedra para arrancar as cabeças e braços de cada um deles. Sung Su-ho finalmente sobe de nível, e enquanto lutava ele dizia, parece que o limite de peso que a autoridade do monarca consegue aguentar é por volta de 10 quilos. De repente um dos goblins se aproxima, ele consegue atingir as costas de Su-ho, perfurando seu corpo com uma adaga. Su-ho sente aquele
golpe. Ele estava assustado, afinal não conseguiu prever esse movimento do inimigo. O Goblin sorria, mas de repente Surro atinge o inimigo com um poderoso soco. Aquele Goblin é jogado para trás com toda a sua força, porém Surro estava cercado de outros inimigos e além de tudo isso estava ferido. Beru se preocupa com o jovem monarca e em meio aos Goblins, o mais poderoso deles surge. Aquele era o Goblin Centurião que toma a frente de batalha. Surro segura a adaga que estava cravada em seu corpo. Ele diz que isso doeu, porém de repente consegue retirá-la facilmente. Os Goblins avançam mais uma vez e Sung Surro utiliza aquela arma para lutar. Ele dispara a adaga com todo o seu poder. Ela passa por alguns Goblins e retira suas vidas, porém seu verdadeiro alvo era o Goblin Centurião. A adaga acerta em cheio o corpo do Goblin mais poderoso daquela horda. Apesar de ferido, os olhos de Sung Surro brilhavam. Ele dizia: eu me sinto mais vivo do que quando eu não tinha poderes. Utilizando a autoridade do monarca, Sung Surro controla outra adaga e começa a atingir todos os Goblins que estavam ao redor. Após vários deles caírem, Surro avança e com sua força bruta começa a atacar os Goblins utilizando apenas os punhos. Ele então pega uma adaga para lutar. Seu objetivo é o Goblin Centurião que continua de pé. Surro derrota os Goblins um por um até chegar no seu objetivo final. Enquanto isso, ele consegue aprender a habilidade de resiliência nível 1, além de subir alguns níveis. Vemos o sangue roxo dos Goblins espalhados pelo chão. Vários cadáveres desses monstros estavam espalhados por aquele local. O Goblin Centurião também foi derrotado por Sung Surro. O filho de Jinwo estava cansado e ao seu lado vemos Beru. Ele conseguiu sobreviver às 4 horas de missão. E quando isso acontece, Beru começa a bater palmas e dizia: mas que esplêndido! Eu, Beru, nunca duvidei que você superaria este teste, jovem monarca. Surro diz que Beru realmente não o ajudou até o final. E Sung Surro também recebe uma recompensa por ter concluído aquela missão. Ele aceita a recompensa que revela ser uma pedra rúnica, a extração de sombras. Surro fica surpreso e dizia: uma pedra rúnica? Se eu usá-la, irei aprender a habilidade de extração de sombras. Beru fica muito feliz. Ele falava: o jovem monarca obteve a extração de sombras. Nesse momento Beru se lembra de Sun Jinwo. Surro dizia: agora que estou pensando, também obtive uma outra habilidade chamada resiliência. Parece que eu consigo habilidades conforme vou subindo de nível no sistema que obtive quando despertei. Com essa habilidade, Sung Surro aumentou sua defesa física em 20%. O jovem monarca dizia: comparado de quando eu não era um despertado, parece como se eu tivesse virado um personagem roubado. Minhas feridas foram curadas quando subi de nível também. Beru falava: esse mecanismo de subir de nível é baseado no sistema que o monarca usava no passado. Ele é um sistema auxiliar designado para garantir sua segurança conforme cresce, jovem monarca. Para simplificar, você pensou que era um não despertado, mas na verdade nasceu em um berço de ouro ou algo assim. Sung Surro diz que entendeu. De qualquer forma, ele aceita aquela recompensa. Ele segura a pedra rúnica de extração de sombras e ao quebrá-la, ele poderia absorver sua habilidade. Sung Surro então quebra a pedra rúnica e as sombras começam a circular ao seu redor. Ele agora aprendeu a habilidade de extração de sombras, a autoridade das sombras. Sua mana não era necessária para usar esse poder. A descrição era a seguinte: extrai a mana do corpo daqueles que tiveram sua vida ceifada e os transforma em soldados das sombras. A taxa de falha de extração vai aumentar relativamente conforme o status do alvo e o tempo que já morreu. Sung Surro poderá extrair no máximo 3 sombras. Ele pergunta se poderia fazer soldados das sombras agora. Beru dizia: essa é uma habilidade que transforma os corpos dos mortos em soldados, assim como eu. Extração das sombras é a verdadeira essência da autoridade que criou o atual monarca das sombras, o Lord Sun Jinwo. Surro entende, é tipo uma necromancia, mas se eu resolver comandar soldados, eu vou precisar caçá-los primeiro. Então isso significa que eu só posso controlar aqueles que são mais fracos do que eu. Eu ouvi que habilidades do tipo invocação não são bem vistas na indústria dos caçadores. Sung Surro então utiliza a habilidade de extração de sombras no Goblin Centurião, mas para isso ele deveria especificar uma palavra de comando para essa ação. Beru fica curioso ao saber que palavra seu jovem monarca escolheria, e pensando, Surro dizia: eu preciso inventar um comando separado para essa habilidade. Se é um comando, deve ser algo bem feito. Sung Surro então estica sua mão na direção do alvo. Ele concentra todo o poder de sua habilidade e diz: erga-se.
Esse é o comando de um verdadeiro monarca das sombras. Suho acaba de ganhar o poder da extração de sombras. Ele olha para os goblins que derrotou e diz: ergam-se. De repente 3 goblins das sombras aparecem. Suho dizia: então essa é a extração de sombras, é muito menos impressionante do que eu esperava. Beru e os goblins ficam surpresos por aquelas palavras. Afinal, esse é um grande poder herdado do monarca das sombras. Beru então dizia: normalmente soldados das sombras recém-extraídos são um pouco mais fracos do que eram em vida. Suho pergunta se eles também ficam menores e Beru responde que sim. Suho também queria saber o quanto mais fracos eles ficam e Beru responde que apenas um pouco. Suho também descobre que seus soldados das sombras vão desaparecer depois de um dia e Beru fica surpreso. Não pode ser, você não tem uma habilidade chamada armazenamento de sombras? Suho responde que não, e assim percebemos que, diferente de seu pai, os soldados de Suho são temporários. Beru entende o que aconteceu, acho que é por causa do atributo de inteligência e o nível de autoridade, mas é uma habilidade muito boa. Sério, é uma habilidade sombria realmente incrível. Suho diz que já entendeu e que Beru não precisava ficar triste, e parando para pensar, eu não como há 2 dias. Beru, como a gente sai daqui? Beru então responde: você pode sair a qualquer hora utilizando a chave da Dungeon das Sombras. Suho fala que eles devem pegar alguma comida e Beru concorda com isso. Suho volta para o hospital, onde estava internado. Ele começa a comer a comida com bastante entusiasmo e diz: eu não sabia que comida de hospital era tão gostosa. Beru dizia: jovem monarca, vou explicar o que você precisa fazer a partir de agora. Você tem um total de 3 missões. Primeiro, proteger a terra de monstros extraterrestres. Suho fala que com isso ele deve entrar em dungeons e caçar monstros. Beru diz que sim, você subirá de nível conforme caça os monstros, e quanto mais forte ficar, mais segura a terra vai estar. Nesse momento Beru tem uma visão. Song Suho estava com uma espada curta nas mãos e vários monstros foram derrotados. Além disso, em sua sombra existia um exército. Beru então continua: segundo, você tem que achar a senhorita Tiahain de qualquer jeito. Suho pergunta se teria algum jeito de descobrir onde sua mãe está. Beru diz que ele deve achar uma pista conforme for caçando os monstros extraterrestres. Suho entende, realmente ele deve ir nas dungeons. Beru então revela a terceira missão. Essa é muito importante: recuperar o meu poder. Não acredito que sou apenas um soldado. Quero te mostrar meu verdadeiro poder, jovem monarca. Suho pergunta do que ele precisava para recuperar o seu poder, e Beru então revela: posso absorver uma poção de magia e conhecimento de algo depois de consumi-lo. É um método ineficiente que usei antes de virar um soldado das sombras, mas não tenho escolha, já que não posso pegar magia do monarca. De qualquer forma, só preciso comer algo com magia. Song Suho entende, suas missões só podem ser concluídas dentro de uma dungeon. Ele diz que devem se preparar. Beru fala que Suho precisa ser um caçador oficial para entrar em dungeons. Vamos para a associação de caçadores fazer uma leitura mágica. Suho então dizia em pensamentos: eu sou um despertado que sobe de nível. Me perguntam qual será o meu rank e se eu acabar virando o rank S. E ao passar no teste, Suho é informado que seu nível de magia é 46. Você é um despertado de rank E. Suho fica sério e vai embora da associação. Beru então aparece e diz: ouvi dizer que ranks de caçadores são decididos por seu nível de magia. É lógico que seu rank seria baixo, já que focou em aumentar seu atributo de força, jovem monarca. Suho fala que Beru não precisa consolá-lo. Isso só faz eu me sentir pior. A autoridade das sombras é agora o meu rank. Um rank E, como eu, realmente pode proteger a terra. Ouvi dizer que grupos de raid raramente contratam caçadores de rank E ou F. Nesse ritmo, vai ser difícil entrar em uma dungeon. Porém, de repente, Suho tem uma ideia. Talvez tenha um jeito. Em raids há uma divisão clara de trabalho. O esquadrão de ataque entra na dungeon. O esquadrão de coleta segue atrás, coletando carcaças de monstros. E o esquadrão de mineração extrai recursos da masmorra na retaguarda. Com exceção do esquadrão de ataque, as equipes de coleta e mineração aceitam até caçadores de rank E. Em outras palavras, até um rank E pode entrar em uma dungeon. E nesse momento vemos vários homens trabalhando na mineração de uma dungeon. Um desses homens é ninguém menos do que Song Suho. Ele olha para o lado e diz: obrigado por me apresentar. Acabei de despertar e você é o único desperto que conheço, Talin. Aquele é Lin Do-gyun, assistente de professor na Universidade de Artes Coreana, Departamento das Belas Artes, sendo um desperto de rank E. Suho quebrava os cristais e dizia: fico feliz que tenha um despertado veterano por perto. Até posso trabalhar em dungeons graças a você. Lin então responde: ei Suho, desculpe pelo incidente na universidade. O veterano se curva pedindo desculpas por ter abandonado Suho e os outros quando a universidade foi atacada pelos névoas flamejantes. Ele dizia:
Eu era o único desperto naquele lugar, mas fiquei com medo e fugi sozinho. Desculpe por não conseguir fazer nada. Suho pede para ele levantar a cabeça. Você é um despertado Rank E como eu. A Associação de Caçadores aconselha Rank Z como nós a fugirem quando virmos monstros. Você só seguiu as instruções. Talin fica surpreso ao saber que Suho é um Rank E. O garoto revela que sua mana é nível 46. Isso era muito baixo. Porém, Lin não conseguia acreditar que isso era possível. Ele se lembra que viu Suho enfrentando os névoas flamejantes naquela ocasião. Será que viu errado? Ele diz que é impressionante que um Rank E foi atacado por um monstro e sobreviveu. Nesse momento, Beru aparece e diz: de fato, o jovem monarca é extraordinário. Lin se assusta ao ver a formiga das sombras. Suho pergunta por que Beru apareceu do nada e ele responde: jovem monarca, agora você é tão fraco quanto uma larva de formiga. Então só posso ficar em paz quando estou ao seu lado para te proteger. Lin pergunta se Suho despertou como um invocador e ele responde que sim. Lin Do-gyun fala que o garoto tem sorte. Geralmente caçadores de Rank E não possuem habilidades. Lin tinha a habilidade de corrida. Suho fala que por isso ele é tão bom em fugir. Lin fica triste e Suho fala que estava brincando. Beru falava: como esperado do jovem monarca, você esmagou ele mentalmente. Porém, de repente, Suho olha para trás. Ali tem uma gruta e ele diz: parando para pensar, essa é a minha primeira vez em uma dungeon além da Dungeon das Sombras. O esquadrão de ataque está caçando monstros lá na frente, e de repente vemos um Lican das presas de aço sendo morto. Os caçadores diziam: essa masmorra está vazia, só monstros do tipo lobo estão aparecendo. Peles de lobo não valem muito, às vezes cadáveres têm pedras mágicas, então não temos escolha além de trabalhar duro. Outro caçador falava: não fique tão desanimado, quando se trata de dungeons, você nunca sabe se não for até o fim. De repente, um caçador encontra uma passagem e avisa ao líder. Por aquela passagem, os caçadores chegam a algumas ruínas. Eles se perguntam que lugar era aquele. O que são essas ruínas? Não deveríamos voltar e pedir reforço primeiro. Aquele lugar parecia com um tipo de altar. E um dos caçadores dizia: minha habilidade de detecção não está sentindo nenhum monstro. Não tem nenhum aqui. Qual o sentido desse lugar? O líder diz que eles precisam descobrir. Talvez tenha um tesouro escondido, ao invés de um boss. Nesse momento, os caçadores encontram uma espada cravada no meio daquele altar. Eles ficam surpresos, realmente tem um tesouro ali. Eles ganharam na loteria por acharem aquela espada. Um dos caçadores diz que precisavam analisar primeiro para terem certeza, mas realmente ela parecia incrível. Tesouros como esse costumam ter armadilhas, então precisam ter cuidado. De repente, um caçador toma a frente. Ele diz que vai puxar a espada. Seu nome é Kim Yong-jun. Mesmo sendo avisado que poderia ter uma armadilha, ele segue em frente e diz: mesmo que tenha uma armadilha aqui, sou um caçador de rank C, eu aguento. Kim Yong-jun puxa a espada que emanava uma densa energia mágica. De repente, ele se vê sozinho na frente daquele altar. O chão se tornou sangue e presas gigantescas saíam do chão. Kim pergunta o que era isso, mas de repente ele é engolido por aquelas presas. Olhos amarelos se abrem na escuridão. Percebemos que isso aconteceu apenas na mente de Kim. Ele conseguiu retirar a espada da pedra. Os outros caçadores dizem que parece não ter armadilha alguma, mas Kim Yong-jun deveria ter cuidado da próxima vez. Percebemos que o caçador está estranho. Ele se vira e diz: como ouça. Nesse momento, ele corta a cabeça de um dos caçadores. Os outros ficam assustados e não entendem o que estava acontecendo. O caçador possuído pela espada então responde: como ousam cobiçar a espada do monarca das presas? Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. O caçador Kim Yong-jun só ouvia uma coisa em sua mente: mate os intrusos do domínio do monarca das presas. Ele começa a atacar seus companheiros um a um. Ele mata os caçadores que estavam dentro daquela dungeon. Kim Yong-jun estava completamente louco, possuído pela espada do rei das feras, o monarca das presas. Enquanto isso, Sung Suho continuava seu trabalho fazendo a mineração daquela dungeon. Alguns mineradores estavam surpresos ao verem as invocações de Suho. Eles se perguntam como pode haver uma habilidade de invocação como essa. Sung Suho invoca 3 goblins das sombras para ajudá-lo no trabalho. Lin Do-gyun estava surpreso e dizia em pensamentos: ouvi dizer que os invocadores só conseguiam invocar 1 ou 2 criaturas por vez, mas ele invocou 3, e se contar o fantasma que conversa são 4. O poder do Suho não é normal. O filho de Jinwoo observa os goblins trabalhando e dizia em pensamentos: é inconveniente que eu só consiga invocar até 3 e precise de um cadáver para usar a extração de sombras, mas não é nada mal, já que posso pegar e usar um cadáver da Dungeon das Sombras. É conveniente porque eles fazem o trabalho braçal no meu lugar sem reclamar. Beru, a extração das sombras parece ser uma habilidade bem decente, como você disse. Beru então
responde: jovem monarca, não me elogie depois de pedir para que eles façam uma tarefa tão trivial. Na verdade, você não entrou nessa dungeon para subir de nível. Suho então responde: é porque de acordo com a regra da Associação dos Caçadores, um caçador de rank E não pode entrar em uma dungeon sozinho. Ouvi dizer que os dispositivos de medição ainda erram bastante, já que só começaram a dividir os caçadores em ranks recentemente. Então tô pensando em fazer uma reavaliação quando minha mana aumentar depois de subir de nível. Vemos alguns mineradores trabalhando duro, eles diziam. O novato vai pegar todas, enquanto estamos distraídos. Bora mostrar pra ele o poder dos veteranos. Suho pergunta se Beru se lembra da terceira missão. Podemos fazer aquilo aqui. Beru fica animado. Suho estava falando sobre recuperar o poder da formiga das sombras. O jovem monarca dizia: você falou que pode se recuperar ao comer coisas que tem mana, não é? Até mesmo aqueles fragmentos de pedra mágica no chão contêm uma mana, já que não consegue pegar pedras mágicas como as que estiverem no chão enquanto espera. Beru começa a comer os fragmentos de cristais mágicos, porém de repente ele sente algo. Jovem monarca, acabei de sentir a presença de um monarca. Suho fica surpreso. O que você disse? O monarca está falando do meu pai? Beru responde que não. Existe mais de um ser que possui o título de monarca. Se fosse nosso monarca, meu poder teria se recuperado em um instante. Esse cheiro bestial provavelmente é. De repente, alguns mineradores escutam um barulho vindo do fundo daquela dungeon. Eles se perguntam o que era aquilo. Aquela direção deve ser onde o esquadrão de ataque está. De repente, olhos vermelhos aparecem na escuridão. Os mineradores se assustam. Aquelas são feras mágicas, os licãs das presas de aço. Os mineradores começam a correr, porque tem feras mágicas aqui. Fujam! Um deles tenta se defender utilizando sua picareta, e ele grita assustado. Porém, de repente, um dos monstros quebra a picareta com apenas uma mordida. O homem agora estava indefeso. Ele estava com muito medo e grita por socorro. No momento em que seria devorado, algo acontece. Song Suho aparece. Ele ataca o monstro com sua picareta e consegue derrotar o Licã. Suho dizia: vou ganhar tempo, então fuja. O homem agradece e sai correndo. Suho então se torna o novo adversário daquelas feras. Seus olhos brilhavam e ele percebe que o nome daquelas feras estavam na cor laranja. Isso deve significar que eles estão em um nível parecido com o Névoa Flamejante Rank D que lutei na universidade. Eu consigo vencer sozinho, se eu estivesse sozinho. Nesse momento, Suho olha para trás e percebe que Talin estava junto dele. O caçador Lin Do-gyun tremia e Sung diz que ele poderia fugir também. Talin, porém, responde: Suho, você tá sozinho tentando salvar a todos. Não vou mais fugir. Suho sorri e responde: nesse caso, por favor me ajude quando eu estiver em perigo. Os goblins das sombras se preparam para a batalha. Suho diz que eles devem proteger Lin Do-gyun. Suho abre o seu inventário e invoca uma adaga. Ele dizia: as armas que consegui enfrentando os goblins na dungeon das sombras devem pelo menos ser melhor do que uma picareta. Lin Do-gyun fica surpreso e dizia em pensamentos: ele até mesmo invocou uma arma. Que tipo de habilidade de invocação o Suho tem? Suho parte para o ataque e seus inimigos são só os licãs das presas de aço. Com apenas um golpe extremamente poderoso da sua adaga Goblin, ele consegue partir um dos licãs ao meio. Talin fica surpreso e os goblins comemoram felizes. De repente, os outros dois monstros partem para o ataque e Suho dizia: erga-se, o Licã que foi morto surge. Agora ele é um soldado das sombras. Ele ataca um dos Licãs enquanto Suho enfrenta o outro. Lin Do-gyun e os goblins ficam surpresos. Com isso, um dos goblins também acaba desaparecendo. Orgulhoso, Beru dizia em pensamentos: jovem monarca, ele já se acostumou a lutar com a autoridade das sombras. Suho lutava e dizia em pensamentos: a extração e a invocação não consomem nada de mana. Quando eu conseguir mais mana e o número de extrações aumentar, posso até conseguir fazer um exército. Então vamos chamar mais um pro grupo. Suho ataca de forma feroz. Ele consegue derrotar mais um dos inimigos com um golpe certeiro. De repente ele diz: erga-se. Quando o outro Licã da sombra se ergue, um dos goblins desaparece. Isso acontece devido ao limitador de invocações que Suho possui. Ao derrotar o último Licã e o transformá-lo em um soldado das sombras, o terceiro e último goblin também desaparece. De repente, Lin Do-gyun gritava: ei Suho, você não tem habilidades físicas de um rank E. Na verdade, pode até mesmo domar bestas mágicas mortas. Suho percebe que ele se animou demais naquela batalha, como ele vai explicar agora. Suho realmente deve dizer que é classificado como um rank
rank E, mas pode subir de nível. Talin dizia em pensamentos. Não me diga que o Suho é um ranker falso que mente seu rank de propósito. De repente Suho se surpreende. Ele recebe uma notificação de missão. Missão urgente. Derrote todos os inimigos. Há criaturas por perto que querem matar o jogador. Elimine-as e garanta sua segurança. Suho deve derrotar um único inimigo. Mas quem seria ele? O garoto olha para o fundo da dungeon. Aquele lugar estava escuro e ele dizia: só tem um inimigo para derrotar, mas eu já acabei com todos os Licans que tinham aqui. Isso quer dizer que ainda tem outro inimigo aqui. De repente alguém se aproxima. Lin Dong-un não entende o que estava acontecendo. Ele pergunta se aquele homem que estava chegando era do esquadrão de ataque. O homem misterioso era Kim Yong-jun, o possuído da espada de Rakan. Sem saber do perigo, Lin Dong-un se aproxima e diz: você é um salva-vidas. Feras mágicas vieram aqui de repente, o que poderia ter sido um desastre, mas aconteceu. Suho pede para seu amigo esperar. Isso era perigoso. E de repente Kim Yong-jun ataca de forma feroz. Seu alvo é o humano à sua frente. Talin quase é partido ao meio. Suho consegue puxá-lo no último momento. Porém os óculos de Lin Dong-un acabam sendo cortados. Aquele ataque foi capaz de quebrar o chão à frente. Assustado, Suho convoca sua equipe de lobos. Eles devem atacar o inimigo. Os Licans das sombras avançam contra o caçador possuído. Enquanto isso, Suho tenta salvar o seu amigo e ele dizia: mas que merda, outro caçador perdeu a cabeça. Desde quando é tendência entre os caçadores se tornarem feras mágicas? Além disso, a cor do nome dele é vermelha. O nome que Sung Suho consegue ler é Presa de Lican Possuído. Quanto mais vermelho for o nome, mais perigoso é o monstro. Na universidade eu senti completamente o quão poderoso é o nome vermelho. Fugir com Dong-un seria a melhor decisão, mas Suho deixa Lin Dong-un em um lugar seguro e pergunta: Beru, esse cara não é um monarca como meu pai, não é? Beru responde: embora ele possua a energia, é fraco demais para ser chamado de monarca, mas não significa que pode enfrentar ele no seu estado atual. Suho diz que isso é o bastante. Ele abre seu inventário e Beru fica surpreso. Suho invoca todas as armas de goblins que estavam no seu inventário e diz: você falou que o sistema provê ajuda para garantir o meu crescimento estável, não é? Já que ele me deu uma missão, significa que tenho o potencial para vencer. E o mais importante, para ver os meus pais, preciso ficar mais forte o quanto antes. É por isso que nesse momento vemos que o caçador possuído conseguiu derrotar os 3 Licans das sombras. O ataque da espada do monarca das presas era poderoso e o homem possuído exalava uma energia maligna. Suho se prepara. Ele segura 2 adagas nas mãos, enquanto dezenas de outras armas estavam espalhadas pelo chão. Ele dizia: eu vou derrotar um nome vermelho bem aqui e vou evoluir ainda mais rápido. Os Licans das sombras de Suho atacam o inimigo, porém o caçador possuído pela espada Lican consegue derrotá-los facilmente. Suho então invoca todas as armas que ele conseguiu, derrotando goblins da Dungeon das Sombras. Ele se prepara para lutar e diz: vou derrotar o nome vermelho bem aqui e ficarei ainda mais forte. Beru observa o jovem monarca, apesar dele estar enfrentando desafios impossíveis. De novo e de novo, o jovem monarca nunca foge da batalha. Dentro de sua forma fraca, posso ver o monarca nele. Suho enfrenta o caçador possuído e Beru dizia: a verdadeira forma do inimigo é a espada. Se cortar o braço e separá-la do hospedeiro, ela não poderá mais se mexer. Suho fica surpreso, ele então invoca os 3 Licans das sombras novamente. O inimigo sente a presença dos soldados de Suho e emite um rugido. Um dos Licans segura a espada com seus dentes afiados e Suho estava surpreso por conseguir fazer os Licans levantarem novamente após receberem sua mana. Beru falava: nós soldados das sombras basicamente somos corpos astrais. Desde que tenhamos mana podemos nos recuperar. O que acha do poder dos soldados das sombras? Naquele momento o caçador inimigo consegue destruir os Licans facilmente com a sua espada. Sung Suho então pergunta: o que você falou sobre o poder dos soldados das sombras? Beru responde que isso aconteceu porque a mana do jovem monarca ainda era fraca. Suho fica surpreso. Ele consegue ver a poderosa mana que saía daquela espada amaldiçoada. O caçador possuído dizia: como uma peste insignificante como você pode usar o poder do monarca das sombras? Suho fica surpreso por aquele cara ainda conseguir falar. E Beru fica furioso. Como ousa chamar o sangue do monarca das sombras de peste insignificante? O caçador então responde: o sangue do monarca das sombras. Quem diria que nos encontraríamos aqui? O inimigo do monarca das presas. Naquele momento o caçador parte para o ataque, mas utilizando a autoridade do monarca, Suho consegue jogar uma adaga em sua direção. O inimigo se defende daquela adaga facilmente e continua o seu ataque. Suho então pega um machado e está na hora de começar a luta. Nesse momento Suho começa a
lançar todas as armas que estavam ao seu redor. Utilizando o poder do monarca, ele conseguia dispará-las em várias direções com bastante poder, porém o inimigo também era poderoso e conseguia se defender de cada ataque. Surro dizia: é como esperado de um nome vermelho, ele pode facilmente aguentar tudo isso, então vou ter que vencer na quantidade. Nesse momento, Surro envia várias armas de uma só vez. Elas são lançadas em alta velocidade contra esse inimigo. O caçador, possuído pela espada, começa a atirar rapidamente para se defender daqueles ataques. Beru dizia em pensamentos: essa é a aptidão do jovem monarca com a autoridade do monarca, algo que ele demonstrou desde a infância. No entanto, as armas dos goblins eram bem frágeis e são destruídas pelo inimigo. O caçador possuído vai na direção de Surro, que se prepara para lutar com uma adaga em mãos. Porém, aquela adaga também é destruída com apenas um ataque da espada Lican. Com um único ataque, a arma Goblin foi quebrada. E agora Surro não tinha como se defender do inimigo, que avança. Ele então começa a se esquivar dos ataques. Surro diz que não tem como revidar. Se ele for atingido por um único ataque, com certeza irá morrer. Se isso continuar, qualquer chance de vitória irá desaparecer. O inimigo dizia: vai continuar fugindo como um covarde. O monarca das sombras também deve ser um covarde que se esconde atrás de seus soldados. Esse desgraçado. Surro sorri. Ele diz que xingar o pai dos outros é golpe baixo. Apesar dele estar me provocando assim, não sei se posso enfrentá-lo. Merda, se eu tiver mais força. Surro desvia de mais um ataque e se lembra de uma conversa com Beru. Ele perguntou: sabe, Beru, se meu selo foi liberado, por que não recuperei meu poder de quando escalei a torre aquela vez? Beru então responde: o poder do jovem monarca foi selado quando ele era criança. Seria melhor pensar nisso como você recuperando o seu talento daquela época. Se tivesse aquele poder, certamente seria mais que o suficiente para enfrentar Itarim. No entanto, aquele lugar não é sonho ou realidade. Era meramente um teste para ver se você poderia aguentar o seu talento. Sua força física desapareceria se você passasse no teste ou não. Surro diz que então realmente era apenas um jogo, mas Beru continua: sua experiência na torre não foi totalmente inútil. Tente se lembrar de seus sentimentos e espírito de luta. Surro lutava e dizia em pensamentos: certamente eu me lembro dos meus sentimentos daquela vez. Na torre eu lutei principalmente com meus punhos. Se eu tivesse a manopla combo daquela vez. Surro se lembra do que Beru falou: os soldados das sombras são corpos astrais. Parando para pensar, posso mudar a forma do Beru como eu quiser. Sendo assim, ergam-se. Os Licans das sombras voltam e o inimigo dizia: esse truque novamente. Não entende que isso não vai funcionar? Vou matá-lo primeiro. Quando o caçador possuído iria dar o golpe final em Surro, os Licans das sombras avançam. De repente suas formas mudam. As sombras envolvem os punhos de Sung Surro. Porém, de repente o inimigo conclui o seu ataque. A espada do Rei das Feras ataca Surro. Porém, a lâmina é contida pelos punhos do jovem monarca. Os braços de Surro estavam envoltos em manoplas feitas de Licans das sombras. E ele dizia: Lican presa de aço. Parece que está fazendo jus ao seu nome. Aquela era a manopla nível 1 dos Licans, presa de aço sombrio. A habilidade de distração das sombras sobe de nível. Agora Surro possui a mudança de forma, onde muda a forma de seus soldados das sombras. Surro então empurra a lâmina amaldiçoada. Com isso, o combate corpo a corpo agora era possível. Surro cansou de se defender e correr. Agora ele parte para o ataque. O jovem monarca dispara vários golpes, porém o inimigo consegue se defender. Beru fica surpreso, ele tremia e dizia: meu Deus, ele transformou os soldados das sombras em armas. O monarca das sombras, que transcende os níveis infinitamente, e estava em posição de controlar as sombras livremente. No entanto, o jovem monarca acabou de aprender a autoridade das sombras, colocando ele no nível de uma larva de formiga recém-nascida. Quem diria que ele aprenderia o próximo nível, sem ninguém ensinando ele o sentido de combate que ele mostrou até agora. Vemos Surro defendendo o ataque da espada amaldiçoada com uma mão e atacando com a outra. Sua aptidão com a autoridade do monarca. Aproveitando essa brecha, Surro utiliza a autoridade do monarca para disparar uma adaga na cabeça do inimigo. A adaga atinge a nuca do inimigo, mas não consegue perfurá-lo. E agora seu uso da autoridade das sombras. Surro aproveita a distração do inimigo para concentrar todo o seu poder nos punhos e assim atacar. Ele atinge vários socos poderosos no corpo do adversário e o joga para longe. Mesmo assim, o caçador amaldiçoado ainda estava de pé. Ele emite um rugido e avança mais uma vez, mas nessa hora Surro utiliza a autoridade do monarca para controlar todas as armas que estavam ao redor. Sendo assim, Surro parte para o ataque mais uma vez. Esse é o confronto entre o poder do monarca das sombras e o poder do monarca das presas. Surro desfere vários golpes poderosos e finalmente consegue cortar o braço do adversário. Beru, olhando aquilo, dizia: ó, meu rei, o jovem monarca é um prodígio de verdade. Surro derrotou o nome vermelho. Qual será o próximo desafio? E está gostando do vídeo, então deixe seu like. Surro dizia: eu estava preocupado, porque ele tinha um nome vermelho, mas não era imbatível. Beru diz que não duvidou da vitória do jovem monarca, nem sequer por um segundo. Surro fala que essa era uma
uma mentira óbvia. Ainda assim, aprendi um novo jeito de lutar nessa batalha. Então não foi uma colheita tão ruim, não é? Song Su-ho se orgulha das suas manoplas feitas de sombras e diz: vamos dar umas olhadas nas recompensas então. O garoto recebe a pedra rúnica Corte e Tempestade. Esse era a habilidade cuja descrição era a seguinte: o poder do vento uivante está imbuído em sua espada. Você pode atacar muitos inimigos simultaneamente. O garoto fica surpreso, uma habilidade. Essa é a recompensa que eu mais queria. Tenho uma compreensão instintiva de como usar essa habilidade. Vamos testar. Deixa eu ver qual será a arma. Vemos a espada presa de Rakan caída no chão. Ela dizia o seguinte: que humilhante pensar que eu iria sofrer uma derrota nas mãos do sangue do Monarca das Sombras. Mas ainda não acabou. A ganância infinita dos humanos. Isso mesmo, no momento em que você me pegar, sua ganância irá te engolir inteiro. Su-ho se aproxima daquela espada amaldiçoada. Ele segura aquela lâmina e a espada fica surpresa. Simplesmente nada acontece com o jovem monarca. O filho de Sun Jin-ho não era afetado por aquela maldição. O sistema avisa que ele recebeu a espada presa de Rakan. Su-ho diz que essa lâmina é muito melhor do que uma arma Goblin. A espada se perguntava: existe um humano que não é dominado por mim? Ele herdou o poder do monarca das presas. Su-ho se prepara para testar sua nova habilidade. A joia vermelha que estava na espada se torna azul. O garoto então se prepara. Ele concentra sua mana na espada e então desfere um golpe. Essa é a habilidade Corte e Tempestade, que faz uma pedra ser cortada em centenas de pedaços. A mana de Su-ho era tão baixa que apenas um ataque desses era o suficiente para drená-la. Isso era meio problemático, mas o poder era muito destrutivo. Beru fica surpreso e dizia: sua resposta à extração de sombras foi muito diferente em comparação a essa habilidade. O poder das sombras é uma habilidade centenas de milhares de vezes mais impressionante. Apesar das palavras de Beru, Su-ho tinha mais aptidão com habilidades físicas. Naquele momento, Talin acorda. Ele pergunta o que estava acontecendo. Su-ho responde que era uma longa história e pergunta se ele queria ouvir enquanto eles vão embora dali. O garoto se assusta ao ver que ao seu lado estava o caçador Kim Yong-jong, que teve seu braço decepado. Do lado de fora do portal haviam outros caçadores. Su-ho, ao deixar seu amigo em segurança, diz que vai checar se houveram outros sobreviventes. Talin responde que estava tudo bem. Ele observa Su-ho entrando no portal e dizia em pensamentos: um ranquier com habilidade de invocação. Isso deveria fazer ele ser um ninguém nas ligas menores. Mas como Su-ho é tão forte, bem, isso não importa agora. Os mineradores e alguns caçadores estavam a salvo. O que importa é que Su-ho resgatou as pessoas. De repente vemos alguns Lycans agressivos. Su-ho derrota eles facilmente com suas manoplas das sombras. Ele então consegue subir de nível. O garoto percebe que existem muitas bestas mágicas do tipo lobo dentro desta dungeon. Beru fala que todos esses inimigos são experiência para Su-ho e por isso não poderia desperdiçá-la. Su-ho controlava a espada de Rakan com o poder da autoridade do monarca. Ele pergunta por que o poder daquela espada caiu tão de repente e a presa de Rakan responde: eu pareço que vou cooperar com o sangue do monarca das sombras. Essa é uma espada feita da presa do monarca Rakan, o rei das bestas. O espírito de Rakan está dentro da espada e aqueles de status baixo devem ter seus corpos tomados se a empunharem. Ela pode colocar um alvo em estado de medo por um minuto, reduzindo seus atributos em 50%, além de ter um efeito de ferimento crítico, com 15% de chance de infligir dano crítico duplo. Beru fala que essas são habilidades usadas em seres mais fracos. Isso era vergonhoso. E a espada responde: vergonhoso? Que caçador por aí iria atacar alguém mais forte que si mesmo? Beru então responde: o jovem monarca ganhou de você, que era um oponente relativamente mais forte. Su-ho observa os cristais de mana e dizia: primeiro um inseto falante, agora uma espada falante, que caótico. O jovem monarca encontra o caminho até o templo, onde a espada estava escondida. Ele observa os caçadores que foram atacados por aquele objeto. Todos eles morreram. Su-ho fica furioso ao ver aquela cena, porém ele se contém, até que a espada dizia: eu meramente matei todos aqueles que invadiram esse lugar. É a minha missão guardar o santuário do monarca das presas. Su-ho então segura a espada e com toda a sua força ele a finca no chão. O jovem monarca ordena para que a espada de Rakan fique quieta. Su-ho então percebe a habilidade extração de sombras poderia ser utilizada nos caçadores. Ele pergunta para Beru: a extração de sombras pode ser utilizada em humanos também? Beru responde que sim. Qualquer corpo, não importa de que tipo, pode ser transformado em seu soldado, jovem monarca. Su-ho estende sua mão, mas o inesperado acontece. Ele não transforma aqueles caçadores em sombras, mas carrega seus corpos até a saída daquele lugar. Beru pergunta por que o jovem monarca não realizou uma extração de sombras, e Su-ho responde: fazê-los lutar mesmo após a morte é apenas outro tipo de punição. Beru entende as palavras do jovem monarca. Su-ho então pergunta: Beru, você disse que esse era o santuário de um monarca, certo? Meu pai é um também, mas também teve aqueles monarcas que ele matou, certo? O que são eles de verdade?
verdade. Isso está conectado aos Zitaren também? Belo então responde: você pode pensar nos Zitaren como os atuais inimigos de meu rei, e os monarcas eram seus antigos inimigos, incluindo meu rei. Há um total de 9 monarcas. Seu pai, o grande Sun Jingo, é o rei dos mortos, o monarca das sombras. Também tem o rei das bestas, o monarca das presas, a rainha dos insetos e monarca das pragas, o rei dos humanoides monstruosos, o monarca do corpo de ferro, o rei dos demônios e monarca das chamas brancas, o rei dos gigantes e monarca do início, o rei do povo da neve e monarca do gelo, o rei dos espectros demoníacos e monarca da transfiguração, e finalmente o rei dos dragões furiosos e o monarca da destruição. Apesar de todos os 9 monarcas possuírem força além da compreensão, quando os outros 8 monarcas invadiram a terra, todos morreram nas mãos do meu rei. Suho pergunta se seu pai realmente fez isso. A presa de Rakan responde que sim. O monarca das sombras é o inimigo que matou meu mestre, o monarca das presas. Se minha força estivesse imaculada, eu teria te cortado em pedaços, sangue do monarca das sombras, e também te jogaria aos lobos. Suho então responde: não é como se eu não entendesse seus sentimentos. O meu pai deve ter lutado contra os outros monarcas para proteger a terra, e você simplesmente queria proteger esse lugar das mãos dos invasores. Ambos os lados agiram para proteger o que era mais importante para eles, mas tem algo que está me incomodando, e essa é a sua noção de que tem que lutar contra mim, só porque sou o sangue do monarca das sombras. Se proteger esse lugar é a sua missão, então não é um movimento idiota agir de forma hostil em relação ao meu pai, que derrotou o monarca das presas. A espada se surpreende com as palavras de Sung Suho, e o garoto continua: quero ver minha mãe e meu pai, que não posso encontrar agora por causa dos invasores de outros mundos. Contanto que eu possa alcançar esse objetivo, tenho a intenção de adquirir qualquer poder, não importa de quem. Se os Zitaren começaram sua invasão, esse lugar não vai escapar do caos também, não é? Se me ajudar, posso te ajudar a proteger este lugar. A espada se pergunta se deveria cooperar com o sangue do monarca das sombras. Suho segura a espada e diz: que tal isso? Sombras e presas formando um fronte unido. Algum tempo se passa, vemos alguns pássaros no céu e somos levados até um café. Quem estava ali era ninguém menos do que Rin Do-gyun. Ele estava dando uma entrevista para alguns repórteres que perguntavam: pode nos contar em detalhes sobre o extermínio completo do esquadrão de ataque que ocorreu na dungeon de Rank D ontem, Sr. Rin Do-gyun, o sobrevivente do incidente de ontem? Do-gyun diz que vai contar tudo. Ele falava em pensamentos. Mesmo sendo um Rank E, tenho certeza que o jeito como Suho é tratado melhorará se ele ganhar reconhecimento. Essa é uma boa chance para pagar a minha dívida com ele. Naquela noite, uma matéria apareceu na internet. Detalhava um incidente onde um caçador de Rank E resgatou caçadores em uma dungeon literalmente sozinho. A matéria incluía entrevista com pessoas que testemunharam o heróico caçador de Rank E, avançando nas bestas mágicas para salvar as pessoas, assim como o depoimento das pessoas que ele salvou. De repente vemos algumas pessoas trabalhando em um escritório. Um deles dizia: já não é hora de escolhermos alguns portadores. Essa era a Guilda Tartaruga Negra, a equipe de gestão 2. Um deles dizia: sim, a equipe de coleta ficou toda agitada sobre ganhar alguns reforços. Acho que precisamos recrutar alguns novos caçadores de Rank E. Lee Yong-ho então pergunta: estou enviando um candidato para você, o que acha desse? E o garoto responde: um caçador de Rank E que evacuou o time de mineração em uma dungeon de Rank D enquanto lutava contra bestas mágicas e carregou os feridos do esquadrão de ataque. O quê? Um caçador de Rank E fez isso tudo? Lee Yong-ho responde: se uma grande guilda como nós recrutarmos esse cara, isso não daria uma primeira página sensacional, um herói ascendendo do Rank E. Vou entrar em contato com ele agora mesmo. A história de bravura de Sung Suho foi contada na internet. Agora ele está sendo observado pelas grandes guildas. Lee Yong-ho pergunta se o caçador Sung Suho respondeu ao contato da guilda Tartaruga Negra. Sendo um caçador de Rank E, ele deveria gostar de ser convidado para a guilda. Porém, seu subordinado responde que Sung Suho recusou o convite. Lee Yong-ho fica surpreso. Ele recusou a Tartaruga Negra. Faz sentido um caçador de Rank E recusar uma oferta de uma guilda grande como a nossa. Porém, o rapaz responde. Ele disse que não pretende entrar em nenhuma guilda. Lee Yong-ho fica surpreso. Um caçador sem uma guilda? Ele acha que é algum tipo de caçador Rank S? O garoto responde que certamente Suho iria ligar de volta cedo ou tarde. Ele logo vai perceber como não faz sentido não estar em uma guilda. Vemos Suho em sua casa. Ele dizia: estive recebendo um monte de ofertas de guildas depois de voltar da dungeon. Beru diz que várias pessoas desejam o talento do jovem monarca. Porém, Suho responde que as guildas estão tentando contratá-lo como porteiro ou coletor. Ele queria lutar na linha de frente, então por que tem tantas delas o contatando? Suho não sabia os reais motivos. Ele dizia: se eu entrar em uma guilda, só iria atrasar meu crescimento através do sistema. Então não preciso entrar em nenhuma, bem é isso. Vamos continuar nossa conversa, presa de Rakan. Ao lado de Suho está
estava a espada amaldiçoada. A presa de Rakan se lembra de quando estavam na dungeon e Suho fez a seguinte proposta: que tal Sombra e Presa formando uma frente unida? A presa de Rakan se perguntava o que esse moleque tinha em mente, como pode dizer tão facilmente algo tão absurdo. Mas se uma sombra se tornar um aliado e não um inimigo, tem uma condição: me leve para um santuário diferente do monarca das presas. Suho perguntava: então quer saber como chegar no santuário? A presa de Rakan responde: se for o santuário do monarca das presas, posso encontrar sua localização, não importa o quão longe esteja. Posso sentir que o portal que leva ao santuário já desapareceu. Provavelmente é o que vocês humanos chamam de quebra de dungeon. Suho responde: então aquele santuário deve ter se tornado uma dungeon de campo. Dungeon de campo se refere a uma terra que ficou deserta por causa de uma quebra que aconteceu em um portal abandonado, onde os monstros habitam. Suho então manda mensagem para seu tio e diz: eu vou sair um pouco, por favor não se preocupe comigo, mesmo se eu não mandar notícias por um tempo. Agora que Suho avisou seu tio, ele decide ir até o lugar onde está o santuário de Rakan. Suho é guiado até um lugar isolado. Ele pergunta se a presa de Rakan tinha certeza que era ali. A espada responde que sim, porém aquele era um local interditado. Isso porque ele era ocupado por uma guilda. É ilegal invadir propriedades privadas. E Sung ouviu dizer que a guilda Yana foi feita por gangsters, então parece que tem um monte de bandidos por aí. Beiro então diz: ao invés de ouvir essa pequena criatura, é melhor subir de nível e aumentar o seu poder. Beiro pergunta o que Suho estava fazendo. Vemos um brilho nos olhos do jovem monarca. Suho concentra sua energia mágica na mão e dizia: se prepare para entrar. Beiro pergunta sobre a guilda Yana e Suho responde que para tudo tem um jeito. Ele utiliza a autoridade do monarca para destruir as câmeras de segurança. Suho decide destruir as câmeras para não criar provas contra ele. E Beiro dizia: a forma como você faz as coisas sem hesitar me lembra bastante o monarca. Suho entra naquele lugar. Ele se preocupa se dungeons de campo normalmente possuem tanta névoa assim. Beiro responde: essa névoa é magia do espaço exterior. Ela força a barreira dimensional a quebrar e gerar fendas no mundo. A espada de Rakan então completa: por causa da névoa, o santuário que eu estava procurando vagou pela fenda e acabou conectado com a terra. Beiro dizia: aqueles seres do espaço exterior estão abrindo um enorme buraco na nossa dimensão para mandar suas tropas. Isso porque quanto mais poder mágico eles têm, mais eles são afetados pelo movimento dimensional, assim como eu. Suho pergunta: então você está dizendo que vai demorar um tempo para os fortes chegarem? Beleza, então, só preciso subir de nível, não é? De repente algumas feras que estão naquela dungeon de campo aparecem. Monstros do tipo macaco, chamados de briga das garras afiadas, e monstros que se parecem com panteras, chamados de Razan, a sombra negra. A espada de Rakan dizia: finalmente chegou a hora de mostrar o meu poder. Suho fala que ela tem coragem. Ele utiliza o toque do dominador para controlar a espada e diz: apesar disso, não vou te usar como minha arma. Eu já me decidi como vou lutar a partir de agora. Suho avança concentrando seu poder mágico nas mãos. Ele começa a acertar os monstros em seus socos extremamente poderosos e dizia: eu vou usar o básico que tô acostumado desde o tutorial, usando a autoridade do monarca para suporte de meia e longa distância. Enquanto Suho utilizava seus socos e chutes para derrotar os monstros que estavam próximos, ele controlava a espada de Rakan para cortar os adversários que estavam fora do seu alcance. De repente a presa de Rakan voa até as mãos de Suho após cortar os inimigos. Suho segura a espada e diz: usando uma combinação de ataques posso confundir eles. De repente o jovem monarca ativa sua nova habilidade, o corte tempestade. Ele derrota os adversários que estavam à sua frente e diz: e por fim, posso obter as ferramentas necessárias através da extração de sombras. Suho extrai as sombras daqueles monstros e os transforma em suas novas manoplas das sombras. Esse era o seu novo estilo de luta. Beiro estava orgulhoso e fala que realmente isso foi impressionante. A presa de Rakan também dizia: então este é o poder de alguém da linhagem do monarca das sombras. Quanto mais inimigos ele tem, mais longa fica a luta. E ele fica mais forte utilizando aqueles que matou. Desse jeito, vamos perder a guerra. Apesar de ter formado uma aliança com o jovem monarca, a presa de Rakan ainda era seu inimigo e analisava todos os passos do garoto. Vemos Suho utilizando suas manoplas. Ele derrota os adversários com seus socos. Suho então revela: agora posso utilizar 5 soldados das sombras, após melhorar meu atributo de inteligência. Beiro então dizia: isso não é nada se comparado às dezenas de milhares de soldados que o grande monarca controla. Suho dá um soco em Beiro e fala para ele calar a boca. Eles continuam sua jornada investigando aquele
naquele lugar à procura do santuário de Rakan. A espada então revela que eles chegaram no lugar certo. É aqui onde está o portal que leva ao santuário. Suho então observa que dentro daquela área restrita existe outra área de segurança, onde podemos ver alguns galpões e containers. Alguns caçadores da guilda Hiena estavam por ali. Suho dizia: isso é ruim, não acredito que ainda tem gente aqui uma hora dessas. Beru fala que as pessoas fazem o melhor que podem para sobreviver. E Suho dizia: mas por que estão aqui a essa hora? Não seria melhor derrotar as bestas mágicas durante o dia? De repente o portão se abre, um caminhão suspeito chega até aquele local. Suho fica surpreso, ao que parece a guilda Hiena estava esperando este carregamento. Ele então percebe que a carga daquele caminhão eram pessoas sequestradas. Vários humanos saem de dentro do caminhão. Eles estavam vendados e com as mãos amarradas. Aparentemente se tratava de tráfico humano. E seriamente Suho pergunta: Beru, eu realmente estou vendo uma cena de tráfico humano? A Formiga das Sombras responde que sim. Jovem monarca, estamos invadindo agora. Então seria inteligente não fazer nada. Se formos pegos invadindo aqui e de repente ao se virar, Beru percebe que o jovem monarca já não estava mais ali. A presa de Rakan responde que Suho já avançou. Seu pai é um detetive de crimes violentos. Seu avô, um bombeiro lendário. E Sung Suho cresceu os vendo. Porém, diferente de seu pai, que sempre foi um estrategista frio e calculista, Suho é um jovem impulsivo. E o caçador da guilda Hiena, que amedrontava aquela garota, percebe alguém se aproximando. Aquele era Sung Suho, que chega chutando a cara dos inimigos. E, igualmente ao seu pai e avô, Sung Suho tem o hábito de agir primeiro assim que vê uma injustiça. Está gostando do vídeo? Então deixa o seu like. Suho avança sobre um dos caçadores da guilda Hiena. Ele acerta aquele caçador com um chute no rosto. Os outros homens que estavam ao redor ficam surpresos. E ao longe a espada de Rakan, Beru e as outras sombras observavam preocupados. O caçador que Suho acertou cai no chão e os outros olham para ele assustados. Eles gritavam: quem é você, seu desgraçado? Suho nesse momento percebe a situação na qual se colocou. Ele diz para si mesmo que seu corpo se moveu sozinho. O garoto suava frio e dizia em pensamentos: invadir o território de outra guilda é ilegal. O que eu faço agora? Nesse momento Suho tem uma ideia. Ele utiliza o seu poder de transfiguração de sombras para poder se disfarçar. Suho utiliza uma daquelas sombras para criar uma máscara negra em seu rosto. Ele dizia: e pensar que vocês, caçadores, sequestrariam e colocariam as pessoas em perigo. Quem vocês pensam que são? Desgraçados da guilda Hiena. Os caçadores da guilda Hiena também queriam saber quem era Suho. Quem diabos é você? Não só invadiu o nosso território, como também começou a nos atacar. Você quer morrer? Faça um picadinho dele. De repente os caçadores que estavam naquele lugar avançam todos contra Suho. Eles utilizam seus poderes e armas. Suho então se esquiva dos ataques feitos por um dos caçadores. Ele dizia em pensamentos: pelo que pesquisei, o rank médio dos membros da guilda Hiena é D. Não vou usar toda a minha força só por precaução. Suho então desfere um soco e com apenas isso arremessa aquele caçador para longe. Ele atinge o outro caçador que estava logo atrás dele. Os outros membros da guilda Hiena ficam surpresos. Mesmo não utilizando toda a sua força, Suho conseguiu ferir 2 caçadores de uma só vez. Suho aproveita esse momento de distração e avança com um chute. Ele acerta os 2 caçadores à sua frente de uma só vez. E observando tudo isso, Beru dizia: jovem monarca, ele já cresceu ao ponto de que despertados de rank D não são páreos para ele. Eu, Beru, estou profundamente comovido. Suho derrota todos os inimigos, mas ele acredita que tudo foi fácil demais. O nível de Suho agora é 16. Ele amarra todos os caçadores que foram derrotados. E Beru elogia o jovem monarca, dizendo que ele fez uma bela finalização. As pessoas que foram sequestradas se aproximam agradecendo. Obrigada por nos ajudar. Você é um caçador da associação? Suho responde que seria algo assim. Vou cuidar das coisas aqui. Então todos deveriam ir para um lugar seguro. Os sobreviventes estavam um pouco feridos e ainda tremiam devido ao medo dos caçadores que os sequestraram. Eles pegam um carro e vão embora dali. Enquanto Suho observava e pergunta: por que a guilda Hiena sequestrou pessoas? De repente a presa de Rakan responde: Sung Suho, eu posso sentir. O garoto pergunta o que a espada queria dizer com isso e ela responde: o motivo de ter dito para virmos aqui em primeiro lugar. Suho vai até um dos galpões daquele lugar e abre sua porta. Ele fica completamente assustado ao ver o que estava ali dentro. Aquilo eram jaulas e coleiras. Sung se pergunta se era ali que os caçadores mantinham as pessoas. Porém Beru sente uma fraca energia e se pergunta o que poderia ser. E ao olharem dentro de uma das jaulas, eles observam um cachorrinho que estava preso e ferido. Sung se pergunta o que a guilda Hiena estava querendo fazer. Nesse momento, a presa de Rakan se aproxima e diz que esse não é nenhum cachorrinho. Esse jovem filhote de lobo é o descendente do rei dos monstros, o monarca das presas. Logo após perder a guerra contra o monarca das sombras, o monarca das presas mandou um guarda para seu descendente e o evacuou para o santuário
santuário. Ele acreditava que desde que seu sangue não se perdesse, outro monarca das presas nasceria. Honestamente, ele nem desejava o nascimento de outro monarca das presas. Ele só queria que sua linhagem não fosse apagada. Sung destrói aquela cela e quebra as correntes que prendiam o jovem lobo. Ele o segura em seus braços e Beru dizia: definitivamente consigo sentir uma energia fraca que pertencia ao monarca das presas. Já que ficou tão fraca, se deixarmos assim ele vai morrer. O que vai fazer, jovem monarca? Surro estava sério, porém antes que ele possa responder, uma voz o interrompe. O que é isso? Já que os caras lá fora foram nocauteados, pensei que tinha sido um grupo, mas parece que só tem uma pessoa aqui. Song Surro ativa sua máscara das sombras e se vira rapidamente. Merda, ainda tem mais um. Ao se virar, Surro percebe que era um monstro que chegou ali. Aquele monstro tinha aspectos de hiena e dizia: a hiena, desgraçados e inúteis. Como pensei, humanos não são confiáveis. A presa de Rakan reconhece aquele monstro e dizia: Brock, você ainda está vivo? Surro fica surpreso. A espada conhecia aquele cara. A presa de Rakan dizia: esse cara é o guarda do descendente que mencionei antes. Brock, sorrindo, falava: já faz um tempo, presa de Rakan, você também estava vivo. A presa de Rakan começa a emanar uma forte energia mágica e dizia: Brock, você não esqueceu que foi enviado para proteger o descendente certo? O que diabos estava fazendo para ele ter ficado nesse estado? O monstro responde: o que está fazendo, humano? Brock avança rapidamente até Surro e dizia: você ousa pôr as mãos na minha posse. Surro percebe que o inimigo é rápido. Brock tirou o jovem lobo de seus braços. A hiena sorri e ataca Surro, que apenas se defende. O jovem monarca é jogado para trás e acontece uma grande explosão. Beru fica preocupado e grita o nome do jovem monarca. Surro foi arremessado com muita força e acabou atingindo alguns containers. Beru se aproxima e preocupado pergunta se o jovem monarca estava bem. Surro responde: dentre todos os ataques que levei, esse foi o que mais doeu. Beru percebe que a cabeça de Surro estava sangrando e o garoto dizia: minha cabeça está zumbindo, então por favor não grite, Beru. A habilidade e resiliência de Sung Surro sobe de nível, agora sua defesa física aumenta em 40%. Beru dizia: jovem monarca, quando chegamos neste lugar tinha uma energia vaga e agora descobri o que era. Itarin, posso sentir a energia dos Itarin naquele cara. Surro fica extremamente surpreso com isso. A espada de Rakan cai no chão e dizia: Brock, você sequer sabe o que está fazendo com o descendente de um monarca? O monstro então responde: como acha que eu, que perdi o santuário, consegui manter esse poder? Como a regra diz, só os fortes sobrevivem. A sobrevivência dos fracos depende apenas dos fortes. Além disso, é a regra da natureza, os fracos virarem nutrição para os fortes. Apesar desse carinha ser fraco, sua origem vem da família do monarca das presas. Pode-se dizer que é a melhor fonte de nutrição. É por isso que tenho consumido ele. Estou periodicamente consumindo o sangue desse cara, que contém o sangue do monarca. A presa de Rakan fica furiosa ao ouvir aquelas palavras e começa a emanar uma intensa energia. Ela dizia: Brock, eu vou me certificar de matar você. O monstro hiena começa a rir e responde: nem consegue fazer nada sozinho. O que um mestiço como você pode fazer? O fato que Rakan morreu só prova que ele era fraco. Eu que sobrevivi, posso ser chamado de forte, o mais adequado para virar o monarca das presas. Nesse momento vemos as mãos de Surro se movimentando nas sombras. Ele utiliza o toque do dominador para controlar a espada de Rakan à distância. A presa de Rakan atinge o braço de Brock, que acaba sendo obrigado a soltar o descendente do monarca das presas. Beru segura o filhote de lobo e Surro segura a presa de Rakan. Ele se prepara para lutar e diz: que momento perfeito, presa, parece que você está furioso com o desgraçado. Acontece que também tenho que fazer algo com ele. A primeira aliança entre as sombras e as presas. Itarin, finalmente achei uma pista ligada ao meu pai. Nesse momento vemos a energia mágica de Brock transbordar. Ele dizia: tão irritante como esse inseto ousa, eu vou matá-lo. No olho de Brock aparece um símbolo e uma missão surge para Surro: casse a hiena, elimine Brock a hiena e garanta sua segurança. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.